Terminando mais uma assembleia da Associação Batista do Extremo Sul Baiano, a 63ª assembleia. Desta feita fomos muito abençoados. Pastor Purim, ele trouxe palavras importantes para nós. Todo o desdobramento da assembleia foi muito positivo, apesar dos contratempos que sempre acontecem, né? Eu quero até pedir perdão em nome da igreja. Nós tivemos alguns contratempos aí com relação a som, com relação a imagem, algumas coisas assim. Mas nós fizemos o possível para ajudar, pastor, porque essa igreja, ela ama a denominação, essa igreja, ela é denominacional. Nós somos batistas mesmo do pé roxo, quer dizer, hoje está marrom, mas é roxo por natureza, né? E nós somos apaixonados pelas coisas que estão no nosso redor. Eu quero... é roxo aqui, né? Hoje o roxo está em cima. Eu quero agradecer aí a presença dos colegas que estão conosco aqui hoje e também pela honra que me é dada de trazer uma palavra. Eu fico até sem graça. Depois de ouvir o Purim durante esses dias todos eu falar, né, eu fico até assustado, eu tremo na base. Purim é um grande homem de Deus, uma pessoa que a gente conhece já há algum tempo, né? E é um homem assim de grande destaque denominacional, assim como seu pai também foi, e a gente ficou muito feliz em tê-lo conosco. Desafios nós tivemos muitos, né? Eu não sei quantos de vocês se sentiram desafiados durante esses dias. Eu, particularmente, me senti muito desafiado em alguns momentos. E quando nós somos desafiados, nós temos que tomar alguma decisão. Nós não podemos ficar só no campo das ideias, né? A proposta de uma mensagem, a proposta de uma reflexão num dia de culto, não é que ela fique só no campo das ideias. Aqui não é uma discussão filosófica. Aqui nós estamos tratando da causa do Senhor. A implantação do reino de Deus, o desdobramento, o caminhar do reino de Deus na terra. E sempre que nós somos confrontados com a palavra de Deus, e a palavra, o termo literalmente é esse, confrontados, né? Porque a palavra de Deus nos confronta, já que Deus é santo e nós somos pecadores, somos sempre confrontados. Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos pensar em como vamos reagir a tudo aquilo que nós estamos ouvindo, que a propósito não é somente aquilo que ouvimos aqui na Assembleia, nas mensagens da Assembleia, dessa convenção e que vamos, dessa associação e que vamos ouvir hoje também, mas durante toda a nossa caminhada cristã. Alguns aqui com mais tempo de caminhada, outros com menos, alguns até começando, mas os desafios são muitos e nós temos que pensar nesses desafios por um motivo muito simples, pastor Clemente. O tempo urge. O recurso mais escasso, quando eu estudei administração, a gente aprendeu na faculdade o seguinte: o recurso mais escasso que nós temos é exatamente o tempo. Porque o tempo você não consegue reaver um segundo sequer. Você não consegue reaver. O tempo ele passa e já foi. E eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje, tendo como base o Salmo de número 90, o qual eu gostaria que vocês nos acompanhassem numa leitura inicial e também no desdobramento, naquilo que Deus vai falar aos nossos corações no dia de hoje. Salmo 90. Eu não sei se é a mesma, eu acho até que é a mesma tradução, mas se não for, os irmãos sabem como funciona, né? A tradução às vezes é diferente, mas a proposta é a mesma, o conteúdo é o mesmo e não vai modificar muita coisa não. Só se fosse uma Bíblia falsificada. Mas aqui a gente não usa a Bíblia falsificada, né? As nossas Bíblias são autênticas, aquelas que são preparadas de acordo com os originais e não como alguns grupos por aí que fazem a sua própria Bíblia para poder
manter as suas heresias do ponto de vista bíblico. Aqui a gente não faz isso, não. Aqui é Bíblia mesmo, pode ser em qualquer tradução, mas é a Bíblia segundo a versão do Senhor. Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para Ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza Tu arrasta os homens, são breves como o sono. São como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela Tua ira e aterrorizados pelo Teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da Tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do Teu furor. Vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira? Pois o Teu furor é tão grande como o temor que Te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos Teus servos. Satisfaze-nos pela manhã com o Teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos a alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os Teus feitos aos Teus servos e aos filhos deles o Teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Tendo sido lida a palavra de Deus, todo o povo de Deus a uma só voz diz: Amém. Dentre os salmos, o livro de Salmos são 150 salmos, provavelmente este é o mais antigo, o salmo de número 90. Ele foi escrito por Moisés, aliás, o único salmo escrito por Moisés, o único texto de Moisés que está ali no livro de Salmo. E na realidade é uma oração. Se você olhar o salmo com bastante atenção, você vai perceber que é uma oração de Moisés. E estamos falando do mesmo Moisés que você sabe, né? Aquele grande homem de Deus que coordenou o êxodo do povo de Israel, saindo da escravidão do Egito. E numa observação mais apurada do texto, porque às vezes a gente olha o texto só do ponto de vista assim devocional, e a gente não presta atenção em algumas coisas, mas quando você olha o texto com mais atenção, você vai perceber que ele trata de temas extremamente importantes, tanto para aquele tempo, para aquele povo, como para nós que estamos aqui hoje, e certamente serão importantes e enigmáticos até que o nosso Senhor volte. Esses pontos, eles estarão sempre em voga, sempre nas nossas discussões. Ele fala, por exemplo, do Deus eterno e dos seres humanos que são frágeis. Ele fala da vida e da morte, o significado da vida neste mundo confuso, complexo e difícil que nós vivemos. É possível, alguns teólogos dizem, que Moisés pode ter escrito este texto depois que Israel fracassou na fé, naquele evento de Cades Barneia, que todos nós conhecemos, que é um fato registrado lá no livro de Números, nos capítulos 13 e 14,
quando a nação acabou sendo condenada a vagar pelo deserto durante 40 anos, até que toda a geração mais antiga morresse, com exceção de Josué e Caleb. Nós conhecemos essa história. Isso é matéria básica de escola bíblica dominical e todos nós já passamos por isso. Essa tragédia, ela aconteceu logo depois da morte de Miriam, a irmã de Moisés, e na sequência do seu irmão Arão, ambas narradas em Números capítulo 20. E entre essas duas mortes, justamente entre as duas, Moisés, e nós temos aquele evento em que Moisés desobedece a Deus e fere a pedra ao invés de apenas falar com ela, como Deus havia lhe ordenado. Também lá em Números capítulo 20 nós lemos isso. E aí alguém então pode perguntar: pastor, vem cá, como foi que Moisés se tornou um homem de Deus, depois de passar 40 anos em fracasso? Eu vou colocar entre aspas, mas foi uma caminhada complexa, né? Em terra pagã no Egito. 40 anos como um humilde pastor de ovelhas. E ainda 40 anos caminhando. Como ele pode ser chamado homem de Deus? Pois é. Apesar de não ter tido uma vida muito fácil, Moisés triunfou, e este salmo compartilha algumas de suas percepções para que nós também possamos ter forças para a jornada que nós exercemos hoje, que nós possamos terminar bem como ele terminou, como homem de Deus. 40 anos no Egito, 40 anos em Midian e 40 anos caminhando no deserto. E apesar de todas as lutas, de todas as dificuldades, considerado um grande homem de Deus. A partir dessa pergunta, como pode, né, é que nós vamos pensar em algumas lições preciosas para a nossa própria caminhada na vida. A nossa explanação é bastante singela, mas nos leva a uma complexão profunda a respeito da nossa caminhada, que é uma caminhada de erros, uma caminhada de acertos, uma caminhada de alguns fracassos e de algumas vitórias. Às vezes nós achamos que a nossa caminhada na terra, ela não tem dificuldade, né? Então a gente vai e não tem dificuldade, mas a gente sabe que não é bem assim. Nós temos dificuldades, nós temos lutas, nós temos muitas vitórias, mas nós temos algumas derrotas na vida também. E o que é que nós precisamos saber? Quais as verdades que nós precisamos não somente aprender, mas também crer na nossa jornada, a fim de que no caminhar da nossa jornada nós possamos, como Moisés, testemunhar positivamente, apesar de todas as lutas, e terminarmos a nossa caminhada classificados como ele foi, homem e mulher de Deus. É sobre isso que eu quero falar nessa manhã. E vai ser rápido, não demora não, só são 48 verdades. Agregadas em 3, fiquem tranquilos. A primeira verdade que devemos aprender e crer em nossa jornada na vida, para termos um testemunho positivo, é que nós somos viajantes e que nós vivemos para Deus e que Deus é o nosso destino e objetivo maior. Preste atenção, nós somos viajantes, nós estamos neste mundo somente de passagem. É como diz aquelas tantas canções que nós cantamos, né? Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Exatamente o que nós somos.
Nós somos viajantes, nós somos forasteiros. Versículos 1 e 2 do texto em apreço diz o seguinte: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade em eternidade Tu és Deus. Diz o rei Davi, lá em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 15, o seguinte: diante de Ti, nós somos estrangeiros e forasteiros, como foram os nossos antepassados. E aí a gente aplica para a nossa vida aqui hoje. Nós somos estrangeiros, forasteiros, estamos de passagem no mundo. E para todos os mortais, para todo mundo, né? A vida é uma peregrinação que se estende do nascimento até a morte. Mas para nós, os cristãos, essa peregrinação ela tem uma pequena diferença. É uma jornada que se estende da terra aos céus. Então a nossa peregrinação, ela vai nessa direção. E esse caminho para chegarmos lá não é tão fácil. Ele traz algumas dificuldades. De acordo com Jacó, e quando a gente lê Jacó declarando lá em Gênesis 47, versículo 9, a gente vê essa declaração a respeito de Jacó, que a sua peregrinação de 130 anos foi uma peregrinação difícil. Não foi fácil, não. Mas ele foi um peregrino até o fim, pois morreu, conforme nós lemos lá em Hebreus capítulo 11, 21, ele morreu sobre a extremidade do seu bordão. Morreu assim, na bengala. Que coisa louca, né? Que coisa doida essa caminhada dele. Os primeiros 80 anos na vida de Moisés foram relativamente tranquilos, né? Os primeiros 40 lá no Egito, ali ele era um príncipe, ele que mandava lá, ele comia do bom e do melhor, estudava bem. O segundo com o seu sogro lá nas terras de Midian. Mas depois disso ele passou por 40 anos no deserto, vivendo uma situação muito difícil. Quando ele liderava uma nação de ex-escravos murmuradores, extremamente murmuradores, e que nem sempre aceitavam a sua liderança, e nem tampouco lhe davam o devido valor. Foi muito difícil. Então a sua trajetória de vida teve bons momentos, teve momentos mais tranquilos e teve momentos difíceis. Em Números, capítulo 33, nós vemos o nome de 42 lugares diferentes pelos quais Israel acampou durante a sua jornada. Mas aonde quer que Moisés estivesse com aquele povo, Deus sempre era seu foco, sempre. Ele viveu no Senhor. Ele sabia como permanecer no Senhor e encontrar forças, consolo, ânimo e ajuda para as responsabilidades de cada dia, que não eram poucas, muitas responsabilidades. Lá em Êxodo, capítulo 33, dos versículos 7 a 11, nós vemos que ele sempre armava uma tenda especial do lado de fora do acampamento, e ele armava aquela tenda justamente para se encontrar com Deus. Era ali que ele falava com Deus. É o equivalente lá no Novo Testamento à exortação de João, capítulo 15, que diz assim: permaneçam em mim. Ele estava sempre com Deus. Preste atenção, irmão. Por favor, preste atenção no que eu vou falar para você agora. Nós devemos todos fazer do Senhor o nosso refúgio. Todos nós precisamos fazer do Senhor o nosso foco, o nosso alvo. O Senhor precisa ser o personagem mais importante da nossa história.
porque esse mundo aqui é transitório, mas a eternidade com Deus é certa para aqueles que amam a Jesus Cristo. Moisés dirige-se a Deus como Elohim, o Deus do poder, o Deus da criação. No versículo 2, nós vemos Moisés descrevendo Deus como dando luz às montanhas. É assim que ele vê Deus, formando o mundo. Para as pessoas do mundo antigo, as montanhas elas simbolizavam tudo que era duradouro e confiável. A montanha tinha uma representatividade muito forte. E para o povo de Israel, as montanhas representavam o Deus eterno deles. Era assim que eles iam. Houve 7 gerações entre Abraão e Moisés. Abraão, Isaque, Jacó, Levi, Coate, Arão e Moisés. E o mesmo Deus conduziu todas essas gerações. Nenhuma delas ficou desamparada. E aqui a gente traz a lembrança, a reflexão, a importância e a alegria daqueles que possuem entre seus antepassados, homens e mulheres tementes a Deus. Porque nós sempre temos uma herança valiosa recebida por eles e devemos por isso ser gratos. Claro que nem todos têm isso. Eu estou deixando herança para os meus filhos, mas eu não tenho herança, pelo menos no primeiro escalão da família, de pessoas que serviam, que viviam com Deus, né? Mas a gente já conseguiu, depois que nós viemos para o Evangelho, há 34, 35 anos atrás, ver as pessoas da minha família se dobrando a Deus. E isso é tão gostoso. Saber que o primeiro escalão da minha família, né, o Ranieri está ali, ele gosta de um churrasco. Se tiver um churrascão no céu, o primeiro escalão da minha família vai estar comigo lá. Esse aí já está garantido, porque Deus é fiel. E uma vez que nós vivemos na frágil estrutura dessa habitação temporal terrena, nós devemos estar sempre atentos para palavras como a de Moisés, em Deuteronômio 33, versículo 27, que diz assim: o Deus eterno, preste atenção, irmãos, o Deus eterno é o seu refúgio, e para segurar você, estão seus braços eternos. Glória a Deus. Que coisa boa, né, Julita, saber disso, que coisa boa. Saber que mesmo sendo peregrinos, sendo conduzidos por Deus, nós temos a convicção da vida eterna. E ninguém aqui tem convicção da vida eterna porque é bonzinho não, viu? Aqui ninguém tem convicção de vida eterna porque é bonzinho não. Só e somente só pela misericórdia do Senhor. Alguém falou aqui hoje que, graças a Deus, porque pela manhã a misericórdia do Senhor se renovou na nossa vida. Foi o Clemente, é verdade. Ai de nós, se não fosse essa misericórdia, porque nessa nossa caminhada diária, nós precisamos muito dela, porque sem ela não podemos sobreviver. A segunda verdade que nós precisamos aprender e crer em nossa jornada, para que possamos ter um testemunho positivo. E lá no final da nossa jornada, ou durante essa própria jornada, nós possamos mostrar para as pessoas a graça de Deus sobre a nossa vida. A segunda verdade é que nós somos aprendizes. Preste atenção. Aqui não tem professor não, nós podemos ser professores no nosso mundo aqui, no dia a dia. Aqui tem professores dos ensinos, né, oficiais daqui, tem professor de escola bíblica, mas nós somos aprendizes. E a vida é uma escola. Preste atenção. Nós somos aprendizes
e a vida é uma escola. Moisés, ele foi educado, conforme lemos em Atos 7:22, em toda a sabedoria dos egípcios. Os egípcios eram os grandes pensadores naquele tempo, eram quem comandava o mundo, quem tinha mais argumento, né, em todos os aspectos, e Moisés, então, ele foi educado nesse contexto. Mas as maiores lições que ele aprendeu em sua caminhada com Deus, muito mais importante do que aquelas aprendidas no palácio, e o Purim falou alguma coisa muito parecida com isso ontem, foram aquelas aprendidas com ele na caminhada, com o próprio Deus. Há duas lições fundamentais que nós precisamos aprender na escola da Bíblia. Duas. A primeira é que a nossa existência aqui na Terra é breve e passa rápido, por isso que eu falei do tempo. Segundo o texto lido, lá no versículo 6, nós vemos que a vida é assim, ela germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. É muito rápido. Ontem o pastor Purim brincava com a idade de um, brincava com a idade de outro. E aí homens de 50 e poucos anos, e aí eu fico olhando, caramba, eu já estou com 63. Passou muito rápido. Meu Deus, como passa rápido. Eu não sei quando que às vezes acontece isso na nossa vida. A gente anda, aí você para, dá uma olhadinha para trás e vê o tamanho do percurso que você já percorreu. É muito rápido. Nós precisamos usar a nossa vida da melhor forma possível. Precisamos aproveitar a escola da vida para aprender o mais rápido possível. Nós só temos uma vida aqui na Terra. Uma vida. Nós não cremos numa sucessão de reencarnações, mas segundo o texto do livro de Hebreus, nós cremos que o homem morre uma vez. Se ele morre uma vez, significa que ele vive uma vez, é óbvio isso, né? E ele vive uma vez e ele tem que apresentar a viver essa vida, aprendendo, praticando, desenvolvendo essa vida, lutando, encarando, fazendo tudo que tem que fazer nessa vida uma única vez. Porque depois dessa vida vem a morte, e depois da morte, o juízo. Essa é a primeira lição. E a segunda lição, por sua vez, é que a vida, além de ser curta, ela é curta, mas além de ser curta, ela é extremamente difícil. E o pior é que em alguns momentos ela parece muito fútil. Eu não sei se você já teve essa reflexão, eu já tive algumas vezes. E Moisés demonstra isso aqui, nos versículos 7 a 11, ele diz assim: todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio, muito rápido. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da sua ira, pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Quem conhece o poder da sua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que lhe é devido. Desse jeito, irmãos, é difícil, é complexo. Lembre-se, irmãos, que apesar da complexidade da vida, viver é o único modo que nós temos para poder amadurecer. Não existem outros processos. Só assim. A nossa caminhada na estrada da santificação, e eu gosto muito de falar sobre isso, porque quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, nós entramos numa estrada que conhecemos por santificação. Alguns vão falar de busca à maturidade,
outros vão falar em discipulado, mas de qualquer maneira, nós entramos nessa estrada e vamos caminhar por ela durante toda a nossa vida, a vida toda, vamos caminhar por ela. E nós vamos amadurecendo no caminho que caminhamos, às vezes no caminho que andamos, né? Às vezes eu falo com algumas pessoas que estão sob o nosso cuidado e responsabilidade isso, quanto é importante a maturidade. E como a maturidade vem de repente. Às vezes nós somos tentados a achar que a gente já sabe tudo, né? A única coisa que eu sei, como diria o filósofo, é que eu nada sei. É desse jeito, irmãos. A gente aprende, a escola da vida, ela nos ensina. Na nossa caminhada, nós vamos nos encontrar com homens como o pastor Purim, como o pastor Clemente. Vamos nos encontrar com pessoas como o pastor Júlio, como o pastor Jamildo, e não só com pastores, como o irmão Ua, como a irmã Lúcia, e daí por diante nós vamos nos encontrar com pessoas, e as interações farão com que nós possamos crescer. Porque na escola da vida todos somos alunos, mas todos também somos professores. É simples assim. Num relacionamento, numa interação, nós não somente ensinamos, nós aprendemos também. Mas eu preciso estar atento na minha caminhada, porque a minha caminhada é uma só nessa terra. A Bíblia diz lá em Gênesis 3:19, em outros textos também, que um dia o pó vai voltar para o pó. Um dia eu morro. A minha caminhada é uma só, então eu tenho que esperar da melhor forma, eu tenho que caminhar da melhor forma possível. Aprendendo, colocando em prática o que eu aprendi e crescendo a cada dia. E aprendizado, irmãos, é erro e acerto. Quem lembra do tempo de escola? Ia fazer as provas, né? Aí fazia as provas, o professor dava as provas corrigidas, e eu acertei aqui, essa aqui eu errei. Uma eu acertei, essa aqui eu errei. Aí tinha que fazer o quê? Tinha que estudar para não errar mais aquela questão. Quando ele colocou aquela questão, alguns vão falar que foi chutômetro. Mas de alguma forma ele entendia, mesmo sendo chutômetro, né, que é um termo que o pessoal usa, ele entendia que aquela era a possibilidade mais lógica para aquela resposta. Na vida é assim também, nós vamos errar. Às vezes você vai achar que você está fazendo certo, você está fazendo errado. Isso acontece com qualquer um. Porque, como eu disse, todos nós somos alunos e todos nós somos professores. Então, os alunos acertam e erram, mas os professores também acertam e erram. É desse jeito. O único que não erra é aquele que é eterno. Esse não erra nunca. A escola da vida, irmãos, é uma preparação para a eternidade. Tudo que nós estamos vivendo aqui é uma preparação para a eternidade. Um dia nós vamos viver, né? Para a glória de Deus, e nessa preparação, nós, a fim de aprendermos a nossa lição, em alguns momentos nós vamos fazer essas provas que eu falei. E o caminho educacional, ele começa lá no prezinho, né? E vai até as pós-graduações, doutorado, pós-doutorado e daí adiante. Isso aí, o céu é o limite, né? Quem gosta de estudar, o céu é o limite nesse sentido. À medida que nós envelhecemos, nós compreendemos cada vez melhor que a vida é curta, que passa rápido e que nos ensina muita coisa. Nós precisamos levar isso a sério. Deus habita na eternidade, diz o profeta Isaías, lá no texto de 57, versículo 15, e não é limitado pelo tempo, mas nós somos. O tempo é recurso escasso, e nós precisamos aproveitá-lo da melhor forma possível. Nós podemos condensar vários anos de experiência e de trabalho no tempo da vida de uma pessoa, ou fazer os séculos passarem num instante. Deus pode fazer isso, né? Fazer os séculos passarem num instante.
com os dias da semana, conforme Pedro, em 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, e vice-versa. Muito rápido. Tempo é recurso escasso. Aproveite da melhor forma possível. A terceira lição, e última, que é uma verdade que nós precisamos aprender na nossa caminhada, a fim de que o final da nossa vida, e mesmo no desdobramento da nossa vida, nós sejamos bem-sucedidos. E essa é gostosa, essa você vai gostar de ouvir. É que nós somos cristãos. E para o cristão, o futuro é um aliado. Amém? Para o cristão, o futuro é um aliado. Versículos 13 a 17. Volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos, satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra das nossas mãos. Consolida a obra das nossas mãos. Sem dúvida nenhuma, irmãos, a vida é uma escola difícil. Algumas lições a gente só aprende sobre forte impacto. Eu falei isso essa semana. Tem coisa que a gente só aprende sobre forte impacto. Isso é um conceito, terapêutico. Algumas pessoas só conseguem aprender sobre forte impacto. E isso faz da vida uma escola difícil. E Deus nos disciplinará se nós não aprendermos as lições. E para aprendermos as lições, precisamos nos sujeitar à sua vontade. Mas a história não termina aí. Apesar da moldura sombria que envolve esse salmo, diferente do que algumas pessoas vão pensar, a ênfase desse salmo é a vida e não a morte. A ênfase desse salmo é a vida. As experiências passadas e presentes da vida, elas nos preparam para o futuro. Enquanto a vida como um todo nos prepara para a eternidade. Os melhores resultados, queridos, não serão os alcançados aqui no mundo. Muito embora quem vive para a glória de Deus vive feliz nesse mundo. Tem luta, tem dificuldade, mas a alegria é sempre presente. Eu tenho 2 tempos de vida. Eu tenho 28 anos que vivi sem Deus, de qualquer maneira, jogando a minha vida fora. E tenho 35 anos que eu vivo para a glória de Deus. É muito diferente, irmãos. E os irmãos sabem disso. Aqueles que nasceram no Evangelho sabem disso, porque viram a sua família temendo e vivendo para a glória de Deus durante todo o tempo. Aqueles que se converteram na caminhada sabem disso. Mas nós precisamos entender que a nossa vida, o principal da nossa vida é aquilo que ainda está por vir. E disso nós temos certeza. Sabe qual é uma das doutrinas principais que diferenciam nós, os batistas, de outros irmãos de algumas outras denominações? É a convicção da salvação. Isso é ponto pacífico entre nós. Mas tem muita gente que não acredita. Tem muita gente, não, eu não sei se eu vou ser salvo. Deus é quem sabe. Não, vai depender. Se eu perseverar, eu vou ser salvo. Eu não. Eu estou salvo pela glória, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Para a glória de Deus. Eu estou salvo. Não porque eu sou bonzinho. Eu não sou bonzinho. Eu não vou nem contar para vocês o que eu já fiz na vida.
Aliás, não foi muita coisa, não foi muito pouca coisa. Eu fiquei 7 anos preso. Então, eu não vou nem contar para você o que eu já fiz na vida. Mas eu estou salvo pela graça do Senhor. E não depende de mim, depende dele. Quem derramou o sangue para minha salvação foi Jesus Cristo. E essa é a certeza. Para nós, o futuro é um aliado. Nós sabemos para onde vamos. Nós não estamos andando à toa. A nossa estrada não é uma estrada sem destino. Igual Moisés. Moisés viveu ali, conduzindo aquele povo por 40 anos, mas ele tinha um objetivo. Tinha ou não tinha? Sabia para onde estava indo ou não sabia? Pagou o preço porque foi vacilão. Crente vacilão. Moisés foi crente vacilão. Deu mole. Pagou o preço por causa disso. Mas ele levou o povo até lá. Não entrou não. Mas chegou na porta, olhou, falou: obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. E Moisés, não acabou a história dele não, aí. Tem muita gente que acha que a história dele acabou aí, mas não acabou aí não. Ele pode não ter chegado à terra prometida, não ter entrado à terra prometida, mas a terra prometida humana, né? Mas com toda certeza ele chegou na terra prometida na eternidade, porque em Mateus 17, versículos 1 e 8, nós vemos Jesus com ele e com Elias ali, trocando ideia. É uma coisa difícil de entender, né? Ué, pastor, quem que estava lá? Era o fantasma dele? Tem coisa, irmãos, que a gente não consegue explicar, mas que nós cremos que é dessa forma. Uma vez, eu já disse isso aqui, uma vez alguém me perguntou o seguinte, eu estava fazendo um curso desses aí, alguém me perguntou: pastor, você é um cara até inteligente, mas você crê mesmo nessa história da Bíblia de que um peixe engoliu Jonas? Eu falei: olha, meu filho, deixa eu falar um negócio para você. Se a Bíblia me dissesse que Jonas tinha engolido uma baleia, eu acreditava. Eu vivo pela fé, moço. Eu vivo pela fé. Se fosse o contrário, eu ia acreditar. Como é que eu vou deixar de acreditar? Como é que eu vou deixar de acreditar? O povo de Deus, caminhando pelo deserto, eles viveram situações difíceis. Eles magoaram Moisés em alguns momentos. Moisés ficou magoado, ficou triste com algumas situações. Ele se sacrificou para poder servir aquelas pessoas. E o pessoal não lhe dava o devido valor. Porém, nenhum trabalho realizado para o Senhor ficará sem recompensa. E todos aqueles que fazem a vontade de Deus, tenha certeza no que eu vou te dizer agora, permanecerão para sempre. A glória de Deus, a graça de Deus nos garante isso. O favor do Senhor não vai nos abandonar na velhice. Muito pelo contrário. A velhice, quando nós chegarmos na velhice, quando estivermos às portas da morte, isso vai acontecer com todo mundo. Nós vamos ter a convicção de que do outro lado existem braços abertos para nos recolher. Essa é a nossa convicção. No versículo de número 13, Moisés chama Deus de Javé, o Deus da aliança, que nunca quebra suas promessas. Deus não mente, Ele não quebra as suas promessas. Esse é o Deus que amamos, que adoramos e que precisamos servir. Os desafios foram feitos. Tem muita coisa para ser feita, irmão, no nome de Jesus Cristo. Não seja só uma pessoa que reflete naquilo que ouviu e deixa que essa situação fique no campo das ideias. Entra de cabeça no processo. Vai com tudo. Vai na fé. Como diria seu boneco, vamos correr para o abraço. Vamos que vamos.
porque essa é a direção de Deus para a nossa vida. A vida é curta. Por isso Moisés ora, lá no versículo 12, e diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias. A vida é difícil. Por isso que no versículo 17 ele diz assim: consolida a obra das minhas mãos. E Deus responde a essas orações de Moisés de maneira poderosa, e fará o mesmo por nós. O futuro é nosso aliado, irmãos. Quando Jesus é o nosso Senhor e Salvador. A caminhada cristã é contínua e a vida devocional vale a pena. Por isso, encerrando, faça escolhas que agradam a Deus, sabendo da brevidade da vida. Segundo, priorize uma vida devocional, porque Jesus Cristo é o nosso pão de cada dia, é o maná, que nos alimenta todos os dias na medida da nossa necessidade. E por último, comece o dia e encerre o dia se alimentando da palavra de Deus. Agora, sem religiosismo, não é só para cumprir uma meta religiosa, mas para viver para a glória de Deus. Para viver para a glória de Deus todos os dias. Viva intensamente a sua relação.